Opa, a, a Cássia falou que hoje é o dia do combate à asma, né? Aí eu falei para ela assim que a gente precisa mudar esses termos, né? De combate, de arma, de munição, né? De tudo isso que é uma linguagem muito de guerra, né? E de confronto. E talvez falar mais no cuidado com a asma, né? E no cuidado com a pessoa, enfim, com as doenças, né? No cuidado das doenças também, para a gente ir mudando esse termo de guerra, né? No nosso dia a dia, que é tão comum, né? Então tá. Então vamos lá. E aí um lugar de chegar na calma é exatamente a gente perceber o corpo da gente, né? Nessa posição, sentado ou em pé, mas essa percepção do corpo, e aí, através dessa percepção, a gente, e através de um conhecimento, de uma experiência, né, a gente já vai alinhando o corpo, então, a coluna, né, e enxergando esses três andares dentro da gente, né, a cabeça lá em cima, o tórax no meio e a bacia lá embaixo, né? E aí fazendo a composição de ter os braços, né, é, enganchados, né, envoltos, cinturados no pescoço, na cabeça e no tórax, e as pernas derivando atachadas, né, à pelvis e se dirigindo para o chão. Então, essa visão, essa consciência, esteja a gente de pé, esteja sentado, mesmo deitado, né? Mas talvez seja interessante aqui nesse momento, né? A espinha ereta, porque ela é capaz, né? Como uma antena mesmo bem colocada, de captar mais essa verticalidade entre a terra que está lá embaixo, os nossos pés dando o apoio para a gente, né? E o céu que está lá em cima, que está sendo, de algum modo, canalizado pela nossa mente e descendo lá para baixo. E a segunda coisa, né? Essa primeira coisa é a postura, né? E essa consciência da postura, e que pode estar associado também a uma busca, né? Pela emoção e por um bem-estar, né? Por uma satisfação, né, que vem pela própria postura, pela própria forma do corpo, né, pelo próprio amparo que a consciência recebe do corpo e pelo próprio corpo que recebe a consciência, a gente vai associar a isso algo que acontece o tempo todo dentro da gente, só que muitas vezes a gente não está prestando atenção, mas a gente pode dirigir o foco também, além da postura, do sentimento, da coluna ereta, né, à respiração. E aí a gente entra num processo, né, de prestar atenção nessa pulsação que gera a vida dentro da gente instantaneamente, né? Então, a respiração de agora, né, ela instantaneamente já gerou a vida e vem outra porção. Né, e com as mãos a gente pode sinalizar num grupo, né, esse fluxo, né? O ar entra e o ar sai. Então, além da atenção, a gente está fazendo um comando, né, na respiração, que é lento, profundo, né? E que também se acompanha de sentimentos, né? De percepção de si mesmo, e que trazem a gente para o momento presente
e, para o momento presente, nesse caso, uma calma. Então, algumas respirações, 3, 4, 5, né, já podem ocasionar uma transformação muito grande junto com a postura, né, e que momento a gente está, que ambiente a gente está, e como isso vai gerar uma saúde, né, o cuidar do corpo da gente. Então, a gente passa a um momento, né, que sai de outra função corporal também saudável, que é do estresse ou da unidade e da mobilização, né, e entra num momento de calma, de sentar na calma. E que, como um sono reparador, né, isso também vai fazer uma reparação no nosso corpo, uma unidade entre as partes, cabeça, tórax, bacia, que seja espiritualidade, né, consciência, afetividade, amorosidade e, lá embaixo, a vitalidade, né, na bacia. Então, com esses 3 elementos é que a gente vai poder mesclá-los, né? Porque um vem do outro, né? E tem uma coordenação entre eles, né? Uma combinação entre eles, que a vitalidade, né, sobe a coluna, daí a importância também da gente ter essa consciência da coluna reta, da gente ter consciência da região lombar, né, que conecta exatamente o tórax em cima com a bacia embaixo, e também do pescoço, né, dessa outra parte da coluna, que vai conectar o tórax, né, que está no meio, com a cabeça que está lá em cima. E aí a gente tem a possibilidade de transitar da vitalidade para a emoção e para a luz, né? Como se fosse uma vela ou uma lamparina, né? Algo muito elementar no mundo, né? De um combustível, né? De uma essência que gera um fogo, que gera um fogo, que gera uma luz, né? Então, e essa luz que irradia, né, ela também pode concentrar e se abaixar e descer para encontrar de volta essa essência da qual ela própria se origina, né? E aí conservar essa essência. E no mais dessa linha reta, né, dessa verticalidade da gente, em cima sai nos braços e expressa nos braços, né, tanto a emotividade mais pela palma da mão, né, quanto a consciência pela parte de trás do braço. E da vitalidade faz essa conexão através das pernas até os pés, né, e com o chão, né, e com a terra, né, com o chão, com a terra, com a energia da materialidade, né, que também se reforça, se conserva, né, e permite que ela suba em direção à luz, né, em direção a essa transformação do material da Terra no imaterial do céu. E a verticalidade influi nisso, né, no corpo, como você coloca o seu corpo, e também a pulsação da respiração, né, que vai fazendo circular essa energia. E aí a gente pode, além dessa consciência, né, dessa postura, né, dessa permissão, né, que a gente vai ganhando isso pouco a pouco, né, com a repetição, dessa forma que gera uma emoção, mas que é uma forma que vem através de uma consciência também, vai se habilitando, né, a encontrar esse lugar.
e que é um lugar de saúde, né, gerador de saúde, e que faz um encontro de si consigo mesmo, né, da mente com o corpo, né, do céu com a terra, e de nós, enquanto ser, como todos os seres que estão conectados a esses dois polos, céu e terra, e que, através da unidade, né, dessas duas coisas, então o céu desce e a terra sobe, existe o encontro, e esse encontro é expresso, né, expresso pela própria vida, seja a vida humana, né, seja qualquer tipo de vida no planeta Terra, né, na Terra, entre a Terra e o céu. E aí, para ter saúde, a gente precisa disso, né? Estar unido à Terra lá embaixo, e aí ter essas qualidades da matéria, né? E ter também essa base, né? Esse apoio, do qual a gente se levanta em direção ao céu. E para que isso ocorra, né, simultaneamente, a gente precisa de fazer isso que a gente está fazendo agora, que é concentrar a mente. Então, lá embaixo, a gente precisa de apoiar o corpo, em cima, a gente precisa de concentrar a mente e direcionar ela para o corpo, como que tomando um banho de céu, né? Um banho de consciência no corpo, e aí ele vai tomando essa forma, que a gente vai se habilitando a ter essa escolha, né? Através não só da forma, mas do sentimento também que isso provoca, né? E promovendo esse encontro, né? Do que está embaixo na base e direcionando acima, que é o próprio corpo, a coluna, né? A estrutura física da gente, e de concentrar a mente e direcionar ela para baixo, no corpo, no físico, né? Para que ele ganhe excitação, né? E vida, e continue subindo, né? E continue se projetando para cima. E a respiração conduzindo a gente para esse momento imediato, né, de geração de vida, porque o momento da vida que vem da bacia, ele é longo, né? Ele dura uma vida toda para fazer a sua pulsação. E essa pulsação vem da fecundação, se expandindo até os 40 anos, como uma respiração, né? E volta como uma expiração da sua origem. Então, a vida toda da gente, do ponto de vista da vitalidade, da bacia, da hereditariedade que a gente recebe como uma semente, né? E aí realmente é um sêmen, uma semente, um ovo, né? Um óvulo que se desenvolve, uma inspiração até os 40 anos e numa expiração até o final da vida, né? Então, são momentos diferentes, né? Da pelvis e do tórax da respiração. Já a respiração é imediata. Uma respiração tem o seu princípio, meio e fim em alguns segundos. E o outro elemento, né, que é um elemento central entre o tórax e a bacia, que também nos dá energia, é exatamente a digestão, que também é um fator de importância máxima, né, para a gente equilibrar esses três aquecedores, esses três geradores de energia de vida, né? Da vitalidade lá embaixo, da alimentação aqui no meio e da respiração aqui em cima. E aí
a medicina chinesa fala do aquecedor inferior, do aquecedor médio e do aquecedor superior. E aí a gente conecta essa localização dentro da cavidade do tronco da gente, do tórax, do abdômen e da pelvis, né? Essas três funções vitalizantes, que são a respiração, a alimentação e a própria vitalidade, a herança da vida genética, né, que faz o corpo existir, responsável pela existência do corpo, pela forma do corpo, pela transformação do corpo, desenvolvimento, transformação do corpo, que gera também a emoção e a luz lá em cima, né? Então, a gente lida com aspectos diferentes, né? Os três aquecedores e lida também com as três substâncias fundamentais, né? Com a vitalidade, a energia e a espiritualidade. E isso, desse meio, dessa linha central, isso sai para circular nos membros. Então, a primeira descrição, né, que é do peito para a palma da mão e da palma da mão de volta ao peito, e sobe na cabeça, desce no rosto e volta ao peito. Então, a gente pode fazer esse circuito, inclusive já aquecendo um pouco a mão nesse contato, né, e percebendo as diferenças das articulações de todos esses caminhos e fazer esse circuito, né? Começa o tórax no centro, então a gente pode, se quiser tocar mais, se apropriar um pouco do tórax, né, ao redor das mamas, né, ou sobre as mamas também, né, no lado, mas também na frente, e se a gente quiser lá atrás também, né? Então, superficialmente, né, a gente tem uma musculatura que já é a musculatura do braço, então peitoral maior, e que isso passa pela articulação do ombro, desce o braço, passa na articulação do cotovelo, desce o antebraço, passa na articulação do punho e chega à mão. E retorna pelo lado de fora, de novo, pelo punho, pelo antebraço, pelo cotovelo, pelo braço, e aí o tórax lá atrás, fazendo esse caminho, que sobe para a cabeça, desce na frente, e aí isso desce com esse olhar interior e volta ao peito. Então faz isso para um lado e faz isso para o outro. E tem uma ligação muito grande, essa interpretação dessas três coisas, né, da vitalidade, da emoção, da energia e da espiritualidade, ou dos três aquecedores, da vitalidade, da digestão, da respiração, uma ligação também dividindo em três, ou o três do céu, da vida e da terra, lá embaixo também, o três assim, no ombro, no braço e no cotovelo, no antebraço e no punho e a mão lá fora. Então, a gente tem o ombro com o braço, o cotovelo com o antebraço e o punho com a mão, né? Essas três partes são muito importantes. Então, essa divisão de três, né, que em outras culturas também é tão proeminente, é importante a gente achar no corpo da gente. E o 3 é muito perto do 2 e do 1. E o 1 pode ser o nosso objetivo também, né, de ir para a unidade. Então, para fazer circular essa energia nesses canais, ou nesse fluxo, nesses caminhos do corpo da gente, né, que você pode ir lentamente fazendo isso, a gente pode também, lá na periferia, mexer os punhos. Então, essa volta, essa habilidade que a gente tem com os punhos e a expressão que a gente pode dar na mão,
E, inclusive, combinando mão e respiração, por exemplo, a inspiração e a expiração. Isso vai trazendo uma unidade, né, que puxa e que empurra, fazendo ciclos, né? Tomo ar e solto. Aí outra respiração, tomo ar e solto. Então, toda vez que a gente combina também o movimento, especialmente o movimento das mãos, né, conectada ao tórax e à cabeça por esses canais, né, é um instrumento, né, de expressão dessas partes e de caminhar por essa anatomia da gente, né, muscular, né, que envolve os ombros, que envolve os braços, que envolve os punhos, que envolve a expressão da mão, né, e que se origina do tórax e da cabeça. Então, você ter a possibilidade desse movimento, dessa minúcia da mão, dessa expressão, né, inclusive de você poder escrever, de você poder tatear as coisas, né, o próprio corpo, mas da sensibilidade que as mãos são dotadas, né, faz você exercer essa função, né, com as mãos e poder ter livre esse fluxo pelo seu punho, por seu cotovelo, por seu ombro, essa conexão da mão com o tórax, da mão com a cabeça, com a visão, com a audição, né, com o céu lá em cima, né, até com a terra lá embaixo, né? Então, sair do seu corpo, né, fazer diferentes formas, né, de formas com essa parte de cima e traz junto sentimentos, né? Isso provoca saúde na gente. E do mesmo modo que isso vem para as mãos, né? Essa ligação do coração, ou do tórax, do centro do tórax, né? Porque aí a gente tem mais do que coração, a gente tem pulmão, a gente tem fígado, né? Na lateral, a gente tem timo, né? Muito importante isso, e lá por dentro, que está protegido de alguma forma e sendo afetado, expresso pelas mãos ou por esses caminhos, né? Ele também tem um caminho que conecta diretamente, né, nessa seção da vitalidade para a emoção, para a luz, para a espiritualidade, chegando na face da gente, que também vai transmitir ou expressar, né, o que está acontecendo dentro da gente. E que a mudança, seja do gesto, seja da expressão facial, né, da musculatura que faz o gesto, né, da musculatura que faz o olhar, né, o sorriso, né, da escuta que a gente faz no mundo, né, beneficia os nossos órgãos. Se isso estiver liberado com esses caminhos para que tenha a experiência de uma unidade. E aí, nesses caminhos, a gente pode ir tocando. Então, são vários pontos, né? Assim, ao redor dos olhos. Então, tem a testa, né? Tem o centro mesmo, o ponto central entre as sobrancelhas. Tem aqui do lado, né? Nas têmporas. Tem embaixo dos olhos, né? Tem aqui no maxilar, na maçã do rosto. Bem em cima, você pode localizar dois pontinhos
planos, né, que são dois forames, um de cada lado, em cima do maxilar, né, que afeta o seio paranasal, né, a respiração, e aí a gente desce, vem nariz, pontos do lado do nariz, abaixo do nariz, e aí já é uma continuidade para a arcada dentária, chega lá no ouvido. Então, que caminhos são esses que vão conectando um lado ao outro, um órgão do sentido ao outro, a parte de cima, a parte de baixo, né? E sempre as partes do meio. Então, no lábio inferior, meio, no lábio superior, no meio, na, entre as sobrancelhas, também no meio, no topo da cabeça, no meio, lá atrás, na nuca, no mais profundo, ali no meio, você desce em cima da coluna, lá na grande vértebra, no meio, né? Então, você forma uma linha, né, que te divide ao meio e que também está conectada com as laterais. Aqui no tórax, vai lá no braço, volta, vai lá no braço, volta. Aqui na face, né, o meio daqui está conectado com essa ponta aqui no queixo, né? Então tem caminho que vem para cá, né? O meio do lado superior está conectado lá na frente do côndilo da mandíbula, tem um caminho que faz esse arco aqui, e lá em cima tem um caminho que vai lá para dentro. E tudo isso como se tivesse, né, amarrado ou conectado esses caminhos daqui lá atrás na nuca. Então, é um ponto importante, né, a gente saber desse ponto da nuca e conectar ele também com a parte de cima da cabeça, no topo das orelhas, um pouco mais acima de onde acaba a orelha, descendo pelo pescoço, e aí conectando com a lateral, um ponto em cada ombro, onde a ponta do seu dedo médio toca o ombro, mas também você pode caminhar e fazer esse caminho, né, que vem lá na frente e que se conecta com o coração, e dá a volta lá no braço, vem lá para cima, desce, dá a volta lá no braço, vem lá para cima e desce. Então, tem toda uma dinâmica muito particular dessa parte de cima da gente, né? Que a gente pode ir dando equilíbrio, força, e, fundamentalmente, a partir disso, sentimento, né? E esse sentimento de bem-estar, né? E de conexão, de unidade, né? Que sai nas mãos, né? Que nesse momento é a expressão de um sorriso, de uma felicidade, né? Mas que pode ser também uma barreira, né? Uma proteção, né? Ele é fundamental para a saúde daquele ser. E todo essa dinâmica, né? Que envolve a visão, né? Que envolve a audição, que envolve o olfato, o paladar, o tato, né? A respiração, ela está em cima da parte de baixo do corpo da gente. E aí ocorre que, para ter aqui em cima isso realmente funcionando, precisamos da parte lá de baixo. Então, a gente pode também começar sentindo pés, né? Tem muita semelhança à mão, que tem essa mesma divisão em três partes, né? Ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão. Tem lá embaixo um quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, ponta do pé. Então, mais uma vez, né, o projeto dos membros superiores e inferiores, ele é o mesmo e é dividido em três partes. E essa parte que está perto do tronco, os ombros
e os coxos femorais, né, os quadris, né, com a coxa, o ombro com o braço, né, ela corresponde a essa parte mais dentro, né, da gente, mais perto do centro. E à medida que ela vai se espalhando, né, ela tem uma parte mais medial, e essa parte medial, entre o cotovelo e o punho, ou entre o joelho e o tornozelo, é que permite que a gente faça esse movimento de rotação na junta seguinte, né? No segmento seguinte. Então, a gente roda o tornozelo e roda o punho com a movimentação desse terço médio. E se a gente volta para o corpo da gente, o ombro e os quadris, ele corresponde à nossa vitalidade, né? Os cotovelos e os antebraços, junto com as pernas, os joelhos e as pernas, correspondem a essa parte do corpo da gente. E a mão, né, e os pés, aí vão corresponder a essa parte mais da imaterialidade, né, da mente, do espírito, da expressão, do detalhamento das coisas, né? A mão para uma comunicação e o pé para uma conexão com o chão, para essa sensibilidade. Então, várias coisas podem auxiliar a gente, né? E aí a gente pode fazer exercício, né? Tocando, sensibilizar também, porque aí entra também outra divisão entre eles, né? Do próprio calcanhar, dessa parte medial e dessa parte final com os dedos, né? Mesma coisa na mão. O calcanhar, uma parte medial e uma parte lá dos dedos. E o dedo em si, né? Primeira parte, a segunda, a terceira. Então, a gente vai observando, né, que o 3 ele se expressa com todas as coisas, né? A gente pode ir mexendo o pé para um lado, pode ir criando exercícios, né? De acordo com a condição da gente, como você está, né? Sentado, brincando um pouco, né? Do movimento, vendo possibilidades, né? Rodar essa junta. E rodar a junta do punho, a gente roda a energia pelo corpo inteiro. Agora, principalmente para a região da pelvis, né? Da coluna lombar, e aí a gente pode dar uma aqui, dos quadris, da parte dos órgãos da reprodução, da bexiga, dos rins e da vitalidade da reprodução, né, da vitalidade, a gente precisa dessa base e dessa vitalidade da pelvis e do chão, desse apoio, para que a parte de cima possa ter cumprir a sua missão e a sua finalidade, né? E aí a gente busca integrar a vitalidade com tórax com a cabeça, coluna reta, unindo essas 3 partes, né? E saindo sempre para um lado, para o outro lado, né? Para cima, para o céu, a emoção, né? A sensação e algo que é fundamental dentro desse cultivo da saúde é o sorriso, o bem-estar, né? E lá embaixo a estabilidade e a segurança para esse sorriso poder se expressar plenamente. Então, a gente traz esses canais, né? Do peito para a palma da mão, da palma da mão lá para a cabeça, certo? E os outros 2 canais, esses canais trafegam, né? Os caminhos dele são nas mãos, no peito e na cabeça, e
os outros 2 canais que vão passar pelas pernas e que é uma continuidade desse caminho aqui. Vem da cabeça, desce o pescoço, desce a coluna, passa pelo tronco, passa no quadril, entra na coxa, joelho, pernas, pés e volta pela parte da frente do peito. Essa anatomia aí, ela é peculiar da medicina chinesa, né? Assim, a gente começa a descobrir e a usar isso em outras coisas, como nas cadeias musculares da fisioterapia, né? Da Thérèse Bertherat, enfim, Godelieve. Várias pessoas que começam a estudar isso, cadeias musculares, mas que estão descritas de uma forma muito peculiar dentro da medicina chinesa e de circulação de energia. Então, são 4 canais dentro do corpo da gente, que envolvem todo o corpo. Do peito para a mão, da mão para a cabeça, 2. Da cabeça para os pés, passando por todo o tronco, por trás, pelo lado e pela frente, descendo na perna pelo lado de fora, atrás, no meio, na frente, no meio e atrás, indo até os pés e aí voltando por essa parte medial, né, da perna, da coxa, entra nas virilhas do corpo e sobe de volta até o peito, de onde começa de novo a circular pela frente. E aí, nessa dinâmica desses 4 canais, 2 nas mãos são extremamente mobilizados quando você faz o movimento do punho, e os 2 dos pés ou das pernas são extremamente mobilizados quando a gente faz o movimento do tornozelo. Então, são movimentos que a gente pode fazer e deve fazer todos os dias. E começar o dia, o acordar, com essa mobilização dessas juntas. Ainda na cama, ainda deitado, né? Mesmo se a coluna está ereta ainda, né? Ela está deitada, a gente já pode começar com os movimentos do pé para lá, para cá, pode rodar os 2 juntos, você pode encontrar e separar, você pode ir e voltar algumas vezes, né? Então, mobilizar isso, porque isso vai mobilizar, e aí você está fazendo exercício do joelho para o pé, né? Dessa parte que é extremamente pormenorizada e está fazendo o movimento do cotovelo para as mãos. E aí, se você tem o ombro, né, que permite que esse movimento lá na mão, lá nos pés, se propague, suba, e o dos pés chegue na bacia, e que vai até o tórax. E o das mãos chegue no tórax, e que vai até a cabeça. A gente está criando uma oportunidade para o corpo ter saúde, né? Que implica numa vitalidade do corpo, numa excitação do corpo e numa calma da mente, né? Diminuir o processo mental e aí ele poder aterrissar no corpo e vitalizar o corpo, ele puder transformar a vitalidade num processo espiritual de luz, né? E aí alguns pontos, né, lá embaixo são muito importantes. Beliscar o tendão. Pode fazer isso várias vezes ao dia. Isso tonifica o organismo. Do lado de dentro, você tonifica rins, pulmão, você dá conforto para o seu coração.
O coração que está aqui em cima, ele precisa dessa base. O pulmão que está aqui em cima, ele precisa dessa base lá de baixo. E aí esse beliscão é bem um exercício muito bom. E no beliscão que você faz, você tem a parte de trás, de fora, né? E esse aqui, ele vai trabalhar com toda a sua parte de fora, com sua coluna, com suas pernas, com seus joelhos. Então, é um ponto fundamental. Outro ponto que é muito interessante corresponde ao ponto do centro da palma das mãos, quando você fecha a palma da mão no lugar que a ponta do dedo médio toca a palma da sua mão. Aí você pode fazer várias vezes, pode fazer mais fechadinho, não dá certo, mais aberto, não dá certo. Uma coisa bem confortável, né? O meio termo. Esse ponto, né, que se chama o Palácio do Trabalho, né, vai corresponder a esse ponto no centro, na mesma posição do seu pé. É o fundinho lá, né? Se você faz assim com a mão, é lá no fundo da sua mão. Você faz assim com o pé, é aqui no fundo, entre essas duas almofadas, né, do pé. Ali no meio é um ponto fundamental para você ter essa vitalidade. Então, você pega de um lado, você pega do outro lado, né? Você também sente, quando você está em pé, como é que está esse ponto no chão. Como que você apoia, como que você pode sugar por esse ponto, né, a energia, e como você pode deixar a energia disparar, né? Então, a respiração, com esse movimento de mão e pé, inspiração e expiração, pode trazer imensos benefícios, seja pela forma do corpo, mas também por essa intenção de você estar captando a energia e concentrando ela no seu ponto daqui, que aí ela vai poder vir para o centro do seu organismo e você também pode descarregar lá para a Terra. Então, fazendo uma conexão não só de terra, mas também de mão, de intenção, que pode estar voltada para baixo mesmo, de vir, mas que pode também fazer aquele movimento para cima, para baixo. E o ritmo da respiração, né, combinando ou guiando, né, essa pulsação das mãos e dos pés e do corpo, né, e aí a gente pode também, na posição em pé, né, de soltar o ar e abaixar, tomar o ar, subir, com aquele movimento lá dos pés. Pode ser bem discreto, que você está em pé, ninguém nem vai notar você fazer nada. Para dentro, para fora. Na subida, você agarra um pouquinho no chão, você traz a energia, sobe, e aí você ajuda a energia a subir. Uma contração do períneo, e agora você desce, solta, relaxa o períneo, desce um pouquinho o seu joelho, vai mais para próximo da terra, pega essa energia da terra subindo, contrai o períneo, a energia sobe na sua volta. Você cumprindo um ciclo, né? Que tem início, meio e esse ciclo é o ciclo de vida.
A vida começa, chega no meio e acaba em cada ciclo desse. E se renova no novo ciclo. Então, é importante a gente pulsar junto com a pulsação da respiração, né? Então, é isso. Você se ajeita, você sempre pode, em qualquer momento do seu dia, né, tocar no lugar que merece o toque, né, que você esteja tratando esse local, né, seja a pelve, seja o coração, seja o pescoço, a cabeça, o olho, o ouvido, né, tentando exatamente integrar esse local que você quer com os seus movimentos, a sua respiração, a sua postura e, principalmente, a sua consciência e o seu sentimento. Então, agora a gente volta um pouco assim, se acomoda, vai criando esse espaço, né? Conhecendo esse espaço. E é uma benesse para o corpo, né? E para a vida, na verdade, para o espírito da e que você vai percebendo, né, nuances, né, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais aberto, né, que pode variar de um dia para outro, de uma necessidade para outra. E sempre pensando e prestando atenção na sua respiração, deixando fluir esse fluxo de vida pelo seu corpo. E a partir daí, desse centro, né, que a gente pode sempre voltar a isso, quanto mais você conhece, mais você tem a possibilidade de ir se nutrir nessa fonte, né, a gente vai para o mundo. E aí volta, né, sai dessa calma, dessa tranquilidade, mas levando ela como origem da gente para desenvolver no mundo as funções, né, que nos cabem, né? No exercício profissional, no exercício de cuidado do mundo, no exercício, né, do cotidiano da gente, né? Mas sabendo sempre que você tem um local para retornar também, para carregar a sua bateria, né, para você sair de novo, tá? Então, é isso, pessoal.